Os mapas na antiguidade. Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico. Registros mostram que eles existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da antiguidade. Os primeiros eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados, ou desenhados sobre a pele de animais. Suas funções incluíam conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras. Mais do que uma ferramenta de orientação e localização, os mapas se transformaram num recurso importante para a expansão das civilizações e o seu desenvolvimento foi colocado a serviço do poder. Eles foram fundamentais para a definição de estratégias militares e para a conquista de outros povos, na época das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos. Sua função não era exatamente ajudar na localização, mas registrar e tornar pública a descoberta de novos territórios. No Oriente, os chineses, precursores da cartografia, se destacaram na elaboração de mapas desde o século III a.C., muito antes que a produção cartográfica se desenvolvesse na Europa. Naquela época, eles já utilizavam mapas não só como meios de orientação e localização, mas também para fins de delimitação de fronteiras, administração e controle de território, cobrança de impostos, estratégia militar, definição de rotas de comércio e navegação. Por volta dessa mesma época, os egípcios, que já dominavam métodos de medição, faziam registros cadastrais de suas terras em documentos parecidos com cartas geográficas. Já aqui, no mundo ocidental, foram os gregos que mais se destacaram e mais contribuíram para a bela arte da cartografia. Com seus conhecimentos matemáticos, geodésicos e astronômicos. Houve um retrocesso na produção cartográfica europeia. Por conta da influência da Igreja Católica, determinações religiosas fizeram com que o conhecimento científico empregado nos mapas fosse substituído por símbolos e representações cristãs. Em geral, esses mapas colocavam Jerusalém, a Terra Santa cristã, no centro. Nessa época, muitos dos mapas difundidos por religiosos cristãos representavam o mundo na forma de um anagrama circular, bastante simples, formado por duas letras, um T escrito dentro de um O. Foi baseado no mapa Orbis Terrarum, que se originou no século VII d.C. A letra T simbolizava as águas que dividiam as terras conhecidas, a Ásia na parte superior, a Europa e a África na parte inferior, todas rodeadas por um grande oceano representado pela letra O. As viagens mediterrâneas no final da Idade Média e o avanço das grandes navegações deram um novo impulso ao desenvolvimento de uma cartografia europeia com bases científicas. Entre os séculos XIII e XVI, a produção cartográfica foi marcada pela elaboração dos chamados mapas portuanos, cartas náuticas elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura a navegação marítima. Isso era cada vez mais indispensável, pois os europeus se lançavam na conquista de territórios e riquezas além do mar. Com base nas anotações de rotas feitas pelos mestres navegantes, somadas ao imenso volume de descrições de terra encontradas pelos exploradores que acompanhavam as expedições, os mapas portuanos puderam ser atualizados, aperfeiçoados e difundidos. Mas foi não somente no século XVIII, com o surgimento das ciências especializadas, que a cartografia alcançou o status de ciência. A partir de então começaram a surgir os primeiros mapas temáticos, cartografias geológicas, climáticas, agrícolas, urbanas, etc., tendo como base o traçado de mapas já existentes. O enorme processo técnico-científico ocorrido a partir de meados do século XX promoveu uma verdadeira revolução na cartografia, com o desenvolvimento das novas tecnologias de informações, informática, satélites espaciais e telecomunicações. Os mapas atuais demonstram dados estritamente precisos sobre praticamente todos os lugares do mundo. Por mais que as condições sejam adversas, isso se tornou possível através das utilizações de modernos instrumentos específicos para a realização de trabalhos cartográficos.
Os principais instrumentos utilizados na composição cartográfica são bússolas criadas pelos chineses há 1800 anos, astrolábios e quadrantes, usados nas grandes navegações. As informações apresentadas nesse tipo de mapa representavam de formas precisas informações sobre os litorais, sextantes criados no século XVIII pelos ingleses. O moderno sensoriamento remoto, obtenções de informações através de sensores acoplados em aviões, satélites e balões, fotos aéreas e imagens de satélites. Aerofotografia ou fotografia aérea é a atividade de registro de imagens do solo, a partir de uma posição elevada ou diretamente acima do objeto, por meio de câmera fotográfica levada ou instalada em aeronaves como aviões, planadores, helicópteros, vantes, balões dirigíveis e também foguetes, pombos, pipas, paraquedas, satélites, estações espaciais, etc. Fotografias aéreas são de grande importância nas áreas de cartografia, estudos hidrológicos, agricultura, monitoramento ambiental e em operações militares. A atividade pode ser profissional, com equipamento homologado, ou amadora, como câmeras comuns levadas por passageiros ou tripulantes em aeronaves ou vantes civis. A imagem de satélite é um arquivo de imagem obtido por um meio de sensoriamento remoto a partir de um satélite artificial. Explicando de maneira simples, é como a obtenção da fotografia da Terra de uma máquina localizada no espaço dentro de um satélite. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis, que acoplados aos satélites artificiais que giram em torno da Terra, são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Os sensores orbitais, que captam imagens da superfície terrestre por diferentes tipos de canais. Os canais pancromáticos tiram apenas fotos em tons de cinza, que variam do branco ao preto. Os elementos que mais absorvem energia aparecem na imagem em tons escuros. Já os elementos que mais refletem energia aparecem em tons claros. As imagens coloridas são geradas por sensores que captam cores primárias, azul, verde e vermelho, que combinadas de diferentes formas realçam cada um dos elementos, facilitando a leitura e a interpretação da imagem. Sensores orbitais que também se diferem a respeito da sua resolução, a capacidade de enxergar os elementos da superfície. Os sensores de alta resolução são usados para gerar imagens bem detalhadas da superfície. Já os de baixa resolução fornecem imagens de áreas extensas da superfície, porém com menor nível de detalhamento. Olá pessoal, meu nome é Devair, eu sou aluno do primeiro ano C do Colégio Modelo e eu irei falar um pouco sobre as imagens de satélites e suas aplicações. Bom, as imagens que são fornecidas pelos satélites orbitais são produtos das mais avançadas tecnologias de sensoriamento remoto, que está disponível na nossa atualidade. E várias dessas vantagens dessa tecnologia é a nitidez da imagem, porque, por exemplo, hoje a gente consegue observar mais a imagem, consegue entender mais a imagem do que a gente conseguia nos tempos antigos, quando era menos nítido. E os satélites também, eles podem trabalhar por vários e vários anos até serem desativados. E também eles servem de base para elaborar e atualizar mapas preciosos e detalhados de toda a superfície da Terra. E os satélites eles também servem para o monitoramento de extensas áreas da superfície terrestres e podem fornecer informações sobre desmatamento, sobre queimadas em florestas, degradação de mapas ciliares e nascente de rios. Geoprocessamento é o conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. As atividades são executadas por sistemas mais comumente chamados de Sistemas de Informação Geográfica, SIG, ou Geographical Information System, GIS. SIG é um sistema que processa dados gráficos e não gráficos com ênfase a análises espaciais e modelagens de superfícies. A interface homem-máquina define como o sistema é operado e controlado. Os tipos de dados tratados são dados de diversas fontes geradoras e de formatos apresentados. Dados podem ser genericamente separados em mapas temáticos, mapas cadastrais, imagens e modelos numéricos de terreno. As classes de aplicações de geoprocessamento são projetos de análise espacial sobre regiões de pequeno e médio porte e sobre grandes regiões.